De dezembro, nós estamos encerrando o ano e como última série do ano, nós estamos fazendo essa série que nós estamos chamando de a outra história do Natal. E o motivo pelo qual nós decidimos chamar essa série por este nome é que a série é nossa, a gente chama do jeito que a gente quiser mesmo. Mas além disso, nós decidimos chamar a série de a outra história do Natal, porque Natal é uma época do ano em que muitas histórias são contadas. É uma época do ano em que acontecem muitas coisas que às vezes não tem nada a ver com o Natal. Então é por isso que nós estamos, nesse mês de dezembro, nos propondo a contar a outra história do Natal. Natal é uma época familiar, é dito. Muitos dizem que Natal é época de família, é tempo de família. E é por isso, fatalmente, que por Natal ser tempo de família, com quem você vai jantar ou almoçar no Natal? Com a tua sogra querida, de quem você traz uma foto na carteira. Você vai passar aquele tempo agradável com essa pessoa tão amada. Natal é tempo de família, então você vai passar com aquele cunhado que sempre tem palavras agradáveis, sábias, que sempre fala a coisa certa, na hora certa. Natal é uma época de família, de fazer coisas em família, e é por isso que nesse clima familiar é provável que você vai assistir pela 41ª vez o Roberto Carlos, porque Natal é época de família, é tempo de fazer coisas juntos. Natal é uma época de ganhar. Esse mês de dezembro entra nesse clima de ganhar. Época de ganhar presentes, né? Cueca, meia, gravata. Época de ganhar peso, muito peso se ganha no Natal também. Época de ganhar convites para participar de 426 amigos secretos, que depois do amigo secreto voltam a ser secreto no resto do ano, porque não te procuram mais, não desenvolvem amizade, e principalmente não dão mais presente depois no resto do ano. Eu não entendo que tipo de amigo que é esse, que dá presente uma vez no ano só. Natal é dito que Natal é uma época de paz, amor, alegria, união, e é por isso que ninguém briga no Natal, né? Ninguém briga com o que vai fazer de comida, onde vai passar, o que vai dar ou deixar de dar, comprar ou deixar de comprar, e no Natal é clássico as frases do tipo, olha, me desculpa qualquer coisa. Olha, você sabe que para mim você é uma coisa tão importante. Natal é uma época de paz. E as pessoas brigam o ano inteiro, mas chega no Natal. Não, Natal, na meia-noite é a hora de ficar de bem. Vamos ficar de bem e se cumprimentar e desejar Feliz Natal. E aí janeiro volta tudo de novo. Esse é o Natal. Quando o assunto é Natal, geralmente, quando o assunto é Natal, a imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é presente. Quando você fecha o olho e fala Natal, primeira coisa que você pensa, comida, festa, Papai Noel, Roberto Carlos, são coisas que estão impregnadas na nossa mente quando a gente pensa em Natal. E aí então com esta série de mensagens, a outra história do Natal, a gente quer levantar esse questionamento, será que essa história a ser contada sobre Natal? Será que Natal é uma história para contarmos sobre comprar, uma história que se resume a comprar, comer, beber e estar cercado por pessoas que às vezes você nem queria estar junto, você queria estar só quieto, descansando, tranquilo? Não sei se vocês sabiam, mas ultimamente o Natal é uma das épocas mais depressivas do ano. Nós temos uma psicóloga aqui que pode nos ajudar. É uma época muito depressiva para muitas pessoas. Jornal Tribuna do Ceará, de 19/12 de 2012. Para algumas pessoas, o Natal provoca raiva por causa da excessiva comercialização, com foco em presentes e a ênfase nas perfeitas atividades sociais. Outros ficam deprimidos porque o Natal parece ser um gatilho para se envolver em excessiva ruminação sobre as insuficiências da vida
em comparação com outras pessoas que parecem ter mais, fazer mais, gastar mais e por aí vai. Outros ainda ficam ansiosos no Natal por causa da pressão autoinduzida para gastar um monte de dinheiro em presentes para uma lista infinita de pessoas. Se já chegou no Natal com essa culpa, eu tenho que dar presente para minha sogra, eu tenho que dar presente para o meu chefe, eu tenho que dar presente, sei lá para quem. Você não está afim de gastar, você não tem com que gastar, mas você se sente na obrigação de presentear. Outras pessoas relatam que temem o Natal por causa das expectativas para as reuniões sociais com familiares, amigos, colegas de trabalho e conhecidos, que muitas vezes preferem não estar confraternizando junto. E finalmente, muitas pessoas se sentem muito só e deprimidas no Natal, porque sofreram a perda de entes queridos, ou de seus amigos, ou de seus empregos, ou mesmo moram longe da família. Jornal Globo, de 8 de dezembro de 2014, para os homens essa: metade dos homens admite sentir pressão ou tristeza no Natal. Mulheres, se vocês nos vê chorando, deixa a gente quieto. É uma época triste para nós. Nós estamos mais sensíveis. Em toda a nossa masculinidade ficamos sensíveis nessa época do ano. Metade dos homens admite sentir depressão ou tristeza durante o Natal, segundo um estudo feito pela ONG britânica Samaritans, que auxilia pessoas em depressão e com risco de suicídio. Das 140 pessoas entrevistadas online, 48% disseram que se sentem em baixa durante o mês de dezembro. 45% revelaram ter mais preocupações durante as festas de fim de ano, em comparação a qualquer outra época. Cerca de 37% dizem que se sentem solitários durante um período que é tradicionalmente gasto com amigos e familiares. E 30% dizem estar estressados e ansiosos devido a algum relacionamento e dificuldade financeira. Esses e outros motivos, esses são alguns de muitos motivos pelos quais nós queremos contar uma outra história de Natal. Não essa história da agitação, não essa história do estresse que envolve essa época do ano, não a história do consumismo, não a história, como é que eu vou falar isso? Não a história das aparências, de querer aparentar estar bem, ou ter que se relacionar com alguém só para fazer uma média. Nós não queremos contar essa história. Nós queremos fugir nessa série do tradicional e do óbvio e apresentar para vocês perspectivas diferentes sobre esta data que é tão importante no ano. Nós vamos nessa série fugir do tradicional e do óbvio. Aliás, por falar em fugir do tradicional e do óbvio, na semana passada o Klaus nos levou a refletir nessa história de Natal, nessa outra história do Natal, sobre a volta de Jesus. E Klaus, você está de parabéns, você conseguiu se superar. Falar de fugir do tradicional do óbvio, você conseguiu. Porque em 17 anos de fé, eu nunca ouvi no Natal alguém falar sobre a volta de Jesus. O Klaus, ele trouxe uma perspectiva muito legal de que Maria estava esperando aquele bebê chegar. Só que já tinha sido avisado para ela que aquele bebê que ela estava esperando era o Salvador do mundo. E da mesma forma, nós também, assim como Maria estava na expectativa da chegada do Salvador do mundo, nós também temos que nutrir nosso coração essa expectativa e essa esperança pela chegada do Salvador. Com uma única diferença, um único detalhe. Dessa vez ele não vem mais como bebê. Dessa vez ele vem como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele vem dessa vez como soberano de toda a criação, para buscar o seu povo, a sua igreja, para viver no seu reino eterno. Temos que nutrir também nosso coração no Natal, essa expectativa da chegada de Jesus, da vinda do Salvador do mundo. E essa expectativa, essa esperança, ela deve influenciar todos os dias do ano. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre uma boa notícia. O tema de hoje é uma boa notícia. Só para me certificar, para não dar uma bola fora, tem alguém aqui que não gosta de boas notícias?
Boa notícia é uma coisa boa, perdoe minha redundância. Todo mundo gosta de boas notícias, não é verdade? A outra história do Natal é uma história sobre boas notícias. E eu quero ser o portador dessas boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para te dar sobre o Natal. E se você quer ouvir uma boa notícia, se você nesta manhã quer receber uma boa notícia, me acompanhe na leitura de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. A outra história do Natal é uma história de boas notícias. Falar isso é Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 20. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20, nos dá a seguinte boa notícia. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, já que era para se alistar, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Versículo 6 diz que enquanto eles estavam lá, surpresa, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Por qual motivo que ela colocou numa manjedoura? Era uma mãe desnaturada? Não. Ela o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas no versículo 10, o anjo lhes disse: não tenham medo, não tenham medo neste Natal. Vocês não precisam ter medo, porque eu estou lhes trazendo boas novas ou boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E aí, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo e louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos para Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E aí, finalizando então o versículo 20, diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. A história do Natal é uma história sobre boas notícias. A outra história do Natal é uma história sobre ótimas notícias, sobre as melhores notícias que alguém poderia receber. Porém, o texto que acabamos de ler começa com péssimas notícias. A história do Natal é uma história de boas notícias, mas esse texto que nós lemos é um texto que começa com péssimas notícias. Por que nos diz o texto que por volta do 1º século, o imperador romano César Augusto, ele decidiu
fazer um recenseamento. Ele queria saber o tamanho e a extensão do seu império. Então, nesse recenseamento, cada habitante do Império Romano deveria ir até a sua cidade natal para se alistar. E então, obedecendo a este recenseamento, essa notícia, o jovem casal José e Maria se prepara para ir até Belém. Tenta imaginar a cena, William Bonner da época, dando a notícia que todo mundo agora teria que viajar nesta época do ano. Tem lá um casal que está à espera de um bebê, uma gestante de 9 meses, se preparando para viajar. Você que é mulher, você que já passou pela gestação, no 9º mês, você teria coragem de enfrentar uma viagem? Como homem, eu não tive a gestação, mas eu não passo nem pela minha cabeça fazer uma viagem com uma grávida, perto de dar à luz. E era justamente o que estava acontecendo naquela hora. Diz o texto que José e Maria saíram de Nazaré, que ficava na Galileia, e tinham que ir para Belém, que ficava na Judéia. Sabe qual que era a distância que eles tinham que percorrer? Uma grávida de 9 meses, saindo de Nazaré para Belém, uma pequena distância de 170 quilômetros. Hipótese alguma, eu imagino que você, em sã consciência, grávidos de 9 meses, faria uma viagem de 170 quilômetros. Talvez se você tivesse um carro bem confortável, banco de couro, reclinável, ar-condicionado, espaçoso, talvez você se aventurasse a fazer esta viagem. Agora, imagina fazer uma viagem de 170 quilômetros, no 9º mês de gravidez, no lombo de um jumento, enfrentando chuva e vento. Devia ser uma viagem bem difícil. Devia ser uma viagem cansativa. Devia ser uma viagem longa. Não foi uma coisa fácil para esse casal. Então essa é a primeira péssima notícia. Você está de 9 meses, você vai ter que fazer uma viagem de 170 quilômetros. E não uma simples viagem. Todo mundo vai estar viajando. As estradas vão estar lotadas. As cidades vão estar lotadas. Vai estar um verdadeiro caos. E você vai ter que fazer essa viagem no 9º mês de gravidez. E se essa notícia, se não fosse ruim o bastante, tem que encarar uma viagem nessas condições, ainda se agrava o fato, chegamos ao epicentro do problema. Porque nos diz o versículo 7, enquanto eles estavam lá, chegou a hora do tempo do bebê nascer. E aí então, Maria dá à luz. E ela envolve esse bebê, o menino Jesus, em panos e o coloca numa manjedoura. Agora, uma frase que chamou demais a minha atenção na leitura desse texto essa semana. Maria fez isso porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tenta imaginar a cena. Você grávida de 9 meses, vocês grávidos de 9 meses. Vocês estão no meio do caos, numa cidade agitada. E aí a mulher começa a ter contrações. Ela começa a perceber que está chegando a hora. E aí você chega em um lugar e diz, aqui não tem vaga, está lotado. Corre para outro lugar, aqui não vai, sinto muito, de coração, mas não vai ter como receber vocês. Vai para outro lugar, não dá, desculpa, não podemos receber vocês. Eu fiquei pensando, um jovem casal, procurando um lugar para se hospedar, e não encontrando vagas. E não se trata de um simples jovem casal, se trata de um jovem casal que está quase para ter o seu primeiro bebê. E detalhe, a cada lugar que eles iam, que dizia que não havia vagas, estava chegando a hora. Eu fiquei olhando isso aqui, gente, fiquei pensando assim, quem em sã consciência negaria lugar para uma grávida dando à luz, gente? Esse texto aqui me parece até desumano. Vocês não acham? Você, dono da hospedaria,
Você não chutava qualquer um e falava, não, a senhora tem preferência? É um absurdo pensar nesse ato desumano que os proprietários das hospedarias, olhando a mulher lá com aquele barrigão gigante, não sei, é pensamento meu, tá, gente? Devia ser gigante. Aquele barrigão gigante, a barriga para baixo, a criança nascendo, olha, não vai dar. Que insensibilidade, vocês não acham uma tremenda insensibilidade? Se não for um agravante, ser um jovem casal que estava prestes a ganhar uma boa criança, agrava-se ao fato de que não era uma simples criança. Os donos de hospedaria estavam negando lugar para Jesus nascer. Os donos de hospedaria estavam dizendo, aqui não temos lugar para o Deus Filho encarnar e vir ao mundo. Não temos lugar para o Filho de Deus vir. Não temos lugar aqui para receber o Salvador do mundo, para receber o Messias. Desculpa, mas nós não podemos receber a segunda pessoa da Trindade. Não há espaço para eles. Desumano o suficiente. Não receber uma mulher grávida. Esses donos de hospedaria se fecharam para receber somente Jesus. Para receber a vinda de Deus ao mundo. Esse negócio da encarnação ele é um pouco complexo. A Bíblia tenta nos explicar. E eu digo tenta porque nós não temos condições intelectuais suficientes para entender isso. Como é que essa questão de Deus vindo ao mundo através de uma pessoa, através de Jesus? A Bíblia nos explica da seguinte forma. Filipenses 2, 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Qual foi essa atitude? Embora ele seja Deus, sendo Deus, ele não considerou que o ser Deus era algo que devia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo e, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus decide vir ao mundo. Deus encarna na pessoa de Jesus, vem ao mundo para salvar a humanidade. A Bíblia afirma duas coisas, simples e fáceis. Primeira, Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. E segundo, sendo Deus, ele assume a forma humana quando nasce de Maria. E quando nós lemos Lucas capítulo 2, que nos diz que Deus queria entrar no mundo, mas o mundo não tinha lugar para receber, o mundo estava lotado, não tinha vagas no mundo para receber Jesus. Quando vai comentar esse texto, e essa questão de que não havia vagas para Jesus, Henniker diz o seguinte, é impressionante essa grande renúncia a todos os recursos tão necessários para o nascimento de uma pequena vida humana, que na verdade merece ser colocada em um berço macio e quente, preparado por afetuosas e ágeis mãos maternas. Talvez possamos considerar a acomodação em uma manjedoura como um sinal do imenso sacrifício redentor no Calvário, do qual todos os viventes hão de se beneficiar. E preste atenção nessa última frase. Com a manjedoura, Israel, o povo eleito de Deus, deu as boas-vindas ao Messias, e com a cruz, despediu da forma mais infame. Teste de conhecimentos gerais. Não sei se caiu na prova do Enem. Teste de conhecimentos gerais. Primeira pergunta. O que é uma manjedoura? O que é uma manjedoura? Vocês não fizeram Enem, né? Vocês foram mal no Enem. Uma manjedoura é um lugar onde se coloca comida para animais. Segunda pergunta. Aonde se costuma ter manjedouras? Estábulos, em estrebarias. E agora para você gabaritar a prova, hein? Pergunta final, essa vale, é aquele tipo de jogo, né? Você vai tirando um ponto em cada pergunta, mas a última vai 300 mil. Aí você ganha. Última pergunta. Quem costuma habitar nesse tipo de lugar? Cavalos, vacas, bezerros, crocodilo. Não, crocodilo acho que não, né? Não, se ele quiser também, não tem problema. Se for convidado.
Nos diz o texto de Lucas 2, que não havia lugar para Jesus nascer, e por isso ele nasce em um lugar, a um local qualquer, e ele é colocado provavelmente em um lugar onde nenhuma criança teria sido colocada após o parto, por conta das suas condições precárias de higiene. Em outras palavras, não existia lugar para Jesus vir ao mundo, e os melhores lugares do mundo não se abriram para receber Jesus. Essa é uma história que parece cruel, essa é uma história que parece e é realmente desumana demais para nós, porque nós pensamos o quão desumano seria negar o lugar para uma mulher que está em trabalho de parto, e o quão insensível seria negar lugar para Jesus chegar. Agora, olhando para essa cena aqui, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte nessa manhã: será que nos dias de hoje seria diferente? Será que nos dias de hoje seria muito diferente dessa época? Nós podemos ficar indignados ao olhar para isso e falar: como alguém pôde negar lugar para Jesus vir ao mundo? Mas qual que é o lugar que Jesus tem em nossas vidas? O lugar das nossas vidas que está reservado para Jesus ocupar. No primeiro século, ninguém abriu sua casa para proporcionar o ambiente adequado para Jesus vir ao mundo. Mas e nos nossos dias? Qual é o lugar que temos dado em nossas vidas para Jesus? Ou qual é o ambiente em nossas vidas que temos preparado para Jesus chegar? Será que nós somos muito diferentes das pessoas do primeiro século? Ou será que nós estamos também dizendo para Jesus: Jesus, sinto muito, eu até queria, mas não há vagas na minha vida. Dizemos para Deus: não há vagas, quando nossas vidas existem pecado. O pecado é a declaração para Deus: Deus, não há vagas para o Senhor na minha vida, porque ela está ocupada demais, preenchida demais com pecado. O pecado é a nossa declaração para Deus: Deus, não há vagas para o Senhor aqui, porque já está cheio de pecado. Não tem como entrar o Senhor aqui, porque já está preenchido o lugar. O lugar que seria o do Senhor está ocupado pelo pecado. Então, sinto muito, o Senhor vai ter que procurar um outro lugar para vir, para se instalar. O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado impede Deus de entrar e atuar em nossas vidas. Péssima notícia. Essa é a notícia horrível que esse texto nos tem para dar. Só que eu disse para vocês que a história do Natal é uma história de boas notícias. A péssima notícia é que tanto no primeiro século como nos dias de hoje, Jesus não tem lugar para entrar, para estar, para habitar, para se instalar. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que mesmo muitas vidas estando fechadas para Jesus, Deus muda o seu plano, Deus não muda a sua intenção, e Ele continua querendo entrar na vida e na história humana. Olha só o que diz o texto seguinte: havia pastores que estavam no campo, próximo durante a noite, tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. O mundo não queria receber o Salvador, mas Deus queria abençoar o mundo, queria entrar na história humana. E é por isso que o anjo disse: vocês não precisam ter medo, porque eu estou trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Não é para uma pequena porção do povo, é para todos. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: vocês encontrarão um bebê envolto em pano e deitado numa manjedoura. Enquanto Jesus está chegando no mundo, não muito distante dali, um grupo de pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade, não eram muito bem olhadas pela sociedade,
por conta de sua simplicidade, estavam cuidando do seu rebanho. Naquela época, os pastores, eles eram tidos como quase que a escória da sociedade. A pessoa não sabe fazer nada na vida, ela não tem grande capacidade intelectual, vai ser pastor, vai cuidar de ovelha. Os pastores, eles eram considerados como pessoas descartáveis, não serviam para nada, só para cuidar de ovelhas. E é muito interessante a gente pensar que, gente, essa é a graça desse texto, porque o maior acontecimento da história da humanidade não foi anunciado para os reis. O maior acontecimento da humanidade não foi anunciado para os principais religiosos da época. O principal acontecimento da humanidade, ele não foi contado para quem tinha melhores condições econômicas. O maior acontecimento da humanidade foi contado para pessoas simples, que não tinham nada para oferecer. Eu tenho a impressão de que Deus é apaixonado por pessoas simples. Eu tenho a impressão de que Deus ama profundamente gente que não tem nada para oferecer. Não sei, pode ser uma impressão só minha, mas eu acho que Deus ama demais pessoas em condições simples. E aqui a gente não está falando em questões econômicas, a gente está falando de pureza de coração. Porque uma pessoa simples, ela sabe que ela é totalmente dependente do favor de outro. Uma pessoa humilde, ela sabe que ela não é capaz de nada, e que se não fosse a ajuda de outro, ela não seria ninguém. Talvez se os anjos, ao invés de procurar os pastores, que eram pessoas simples, procurassem os reis da época, os reis ficariam envaidecidos. Como está nascendo outro rei? Eu sou o rei aqui, e a gente vai ver isso semana que vem, o quanto que o nascimento desse rei, chamado Jesus, provocou a inveja e a ira de um outro rei. Talvez se os anjos tivessem procurado os religiosos, ao invés dos religiosos se alegrarem, eles iam procurar nas escrituras, espera aí, mas não fala nada na minha Bíblia isso, ou eu não senti, ou na minha igreja não fala dessas coisas. Se os anjos tivessem procurado os ricos, as pessoas cheias de si daquela época, eles receberam a notícia, nasceu o Salvador, legal, hein, que já é bom para ele, né? Que bom que ele nasceu, que achou um lugar, seja na estrebaria mesmo. Mas as pessoas simples, humildes, elas recebem essa notícia como a melhor notícia de suas vidas. A palavra que Lucas usa aqui para essa expressão boas novas é a palavra grega evangelizo, da palavra evangelho. Os anjos dizem para aqueles homens, nós trazemos para vocês o evangelho. E este evangelho é o evangelho da alegria. Não é o evangelho da condenação, não é o evangelho do jugo, do peso, é o evangelho da alegria. Sabe qual que é o evangelho da alegria? Nasceu o Salvador do mundo que se chama Jesus Cristo. E é motivo você ficar alegre, porque esse anúncio é para pessoas simples, é para quem não tem nada para oferecer. Essa boa notícia que é contada, ela é dada, dita pelos anjos, que Deus deve ser glorificado nas alturas, e os homens devem ter paz na terra, porque Ele quer conceder o seu favor. A boa notícia, o Evangelho, é o anúncio de que existe um Deus nos céus que quer te favorecer. Versão revista e atualizada, a expressão está, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Você já parou para pensar? Que a cada dia que você acorda nos céus, existe um Deus que olha para a tua vida e está pensando, como é que eu posso favorecer essa pessoa? Parou para pensar que a cada manhã, quando você acorda, nos céus existe um Deus que te quer bem. Nos céus não existe um Deus que está pensando, pecador maldito, eu vou acabar com você hoje. Pagar com meu polegar,
formiguinha. Não existe um Deus que está olhando assim, escondido, só para ver quais são os pecados que você vai cometer naquele dia. E te punir, você não devia fazer isso, pecador. Nos céus não existe um Deus que é um estraga-prazer, que está podando você de desfrutar da vida. Isso é a péssima notícia, isso é outro evangelho, é outra história do Natal. Porque a verdadeira história do Natal é essa daqui, ó. Nos céus existe um Deus que te quer bem. Existe um Deus que quer te conceder o favor dele, a graça dele. Nos céus existe um Deus que quer entrar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família e transformar tudo em um ambiente de paz. Boa notícia que os anjos vieram trazer para aqueles homens simples, que tinham o coração pronto para receber essa notícia. Jesus, o Salvador, vem ao mundo para que a humanidade saiba que Deus quer nos conceder o seu favor. Deus quer ficar de bem com a gente. E aí então, diante dessa boa notícia, para a gente concluir essa mensagem, os pastores têm uma atitude que talvez muitos de nós não vão ter nesse Natal, muitos nem têm pela vida inteira. Quando os pastores ouvem essa boa notícia, nos diz a Bíblia que eles decidiram, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. E o que o Senhor nos deu a acontecer. A ideia aqui não é receber informação. Oh, Deus nos quer bem, que legal, né? Deus nos quer bem, que joia, oh, que bênção. Não, eu quero comprovar isso. Eu quero viver isso. Eu quero ver como isso se aplica na minha vida. Eu vou até lá para ver o que Deus está falando. Eu vou até lá para conhecer o que Deus quer para a minha vida. Foi o que esses homens fizeram. E a outra história de Natal que a gente quer contar é justamente essa. A história de um Deus que quer nos favorecer. A história de um Deus que quer nos fazer conhecer do seu amor, da sua graça e do seu perdão. A gente poderia concluir essa mensagem dizendo: Deus te ama. Ama e quer demonstrar para você o quanto Ele te ama. Neste Natal, você também pode demonstrar para Deus o quanto você o ama, abrindo a sua vida para recebê-lo. No primeiro século ele não encontrou lugar para nascer, mas e hoje? Ele vai encontrar lugar para entrar na sua vida? Quando fala sobre isso, um teólogo chamado Walter Russell-Baum, ele diz o seguinte: não havia alojamento para Jesus, nem mesmo na hospedaria crua da vila, lugar esse que homens de posição teriam evitado como indigno deles. Muitos poetas têm feito ecoar a estranha maravilha encerrada nisso tudo. O Cristo nasceu em uma humilde manjedoura e animais foram os seus assistentes. Cristo, presta atenção, Cristo só nasce na vida daquele que a isso lhe dá permissão. E uma vez nascido, transforma os homens à sua própria imagem, sendo tradicional que o Evangelho é aceito quase que somente pelos pobres ou pelos simples. Através da porta que o amor tem aberto pelo lado de dentro, Cristo entra vindo do lado de fora. A outra do Natal é a história da boa notícia, de que Deus quer fazer parte da sua história e da sua vida. Uma boa maneira para a gente refletir nessa mensagem esta semana e pensar nessa boa notícia, seria perguntar a nós mesmos: qual lugar na nossa vida está reservado para Cristo? Essa semana nós não vamos nos encontrar, não vamos nos reunir nas nossas células, mas você pode pensar nessa mensagem: qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Será que a nossa vida tem uma placa, não há vagas? Ou nossa vida tem uma placa, Jesus, entra, como é que é, Thomas? E causa, né? Faz o que o Senhor quiser, a casa é sua. Uma outra pergunta para a gente refletir é: o quanto que a boa notícia de que Deus te quer bem muda a sua vida? O quanto que a boa notícia de que Jesus te ama, quer te conceder o favor dele, te quer bem, muda a sua história e a sua vida? E talvez nessa manhã você não queira apenas ser ouvinte dessa mensagem,
mas você queira praticá-la também. Uma boa maneira de você praticar essa mensagem essa semana é contando essa boa notícia para uma pessoa. Escolha uma pessoa do seu ambiente de trabalho, da sua família, aproveitando que você vai estar esse Natal com a tua sogra, com o teu cunhado, dá uma boa notícia para eles. Diga para essas pessoas que Deus as quer bem e quer conceder a elas o seu imenso favor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer nessa manhã, Pai, pela boa notícia que o Senhor nos dá, de que nos ama, nos quer bem e quer nos conceder o teu favor. Obrigado, Deus, porque nós não somos aqueles que são odiados pelo Senhor. Pelo contrário, nesta manhã o Senhor nos comunica que somos alvos do teu amor, alvos da tua graça, alvos do teu favor, Deus. Obrigado por isso.